Graças e paz, irmãos. Louvado seja Deus. Mais um culto de domingo às 19h10. Estamos começando. Que o Espírito de Deus possa nos direcionar e que você possa estar adorando ao Senhor Espírito e verdade nessa noite. Vamos trazer os louvores na presença do Senhor. Feche os teus olhos em nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus. Pai querido, Pai amado, nós entregamos a Ti este culto. Entregamos aqui esta igreja, os irmãos que já chegaram, os que estão pela live assistindo, que o Senhor possa entrar com providência em cada lar, em cada coração, nos dê um culto abençoado e direcionado pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, da qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhagens não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém, irmãos? Amém. Então são 3 versículos básicos e abençoados para as nossas vidas, porque a felicidade do justo é estar na presença de Deus, e o castigo dos ímpios, o Senhor que vai estar julgando, vai estar corrigindo, certamente virá. Mas precisamos estar na presença do Senhor, precisamos estar fazendo a vontade do Senhor, precisamos estar bem-aventurado, glorificando o nome do Pai, que quando você glorifica o nome do Pai, o inimigo cai. Amém? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. E vamos agora louvar o Senhor. Eu me humilharei, o teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, exércitos eu darei, aos teus pés darei. Olha pra mim, olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Pois eu preciso do teu olhar. Sem me perceber, nossa Pois eu preciso do teu olhar.
Aleluia. Pai querido, Pai amado, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, toda a honra e toda a glória e todo o louvor. As crianças que vão agora para a salinha, abençoa as Terzinha, que estará ministrando a aula com elas, a cada uma delas. Nos abençoa aqui no templo também, Senhor. Que o Senhor possa continuar derramando bênçãos sobre nós, nos alegrando, porque hoje é o dia de te adorar, de glorificar o teu nome, e estamos aqui na casa do olheiro, que é o Senhor. Por isso, derrama a tua Shekinah sobre todos, aqueles que estão também assistindo as lives, que o Senhor possa estar derramando a sua graça e a sua bênção, em nome de Jesus. Convidar agora a pastora Evelina, trazer uma palavra profética para a igreja. Vamos orar por ela. Venha mais para cá, minha filha. Pai querido, Pai amado, eu entrego nas tuas mãos a tua serva, que nessa noite ela possa falar de ti, aquilo que tu colocou no coração dela, para abençoar a tua igreja em nome de Jesus. Amém? Saúdo a igreja com a graça e a paz de Jesus. Vamos então dar início à mensagem desta noite. Que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, a sua santa e gloriosa palavra, sua palavra transformadora, sua palavra revivificadora, a sua palavra restauradora aos nossos corações. E eu vou ler aqui no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Abra sua Bíblia aí onde você está e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Efésios 5, vamos ler do 14 ao 17. Efésios 5, do 14 ao 17. Aleluia. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém? Esse trecho da carta aos Efésios é muito rico e tem muitas coisas aqui, além dessas. Nós não poderíamos nos delongar durante muito tempo e por isso me restringi apenas esses versículos. E ele diz aqui, iniciando-se no verso 14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Isso é um trecho do livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso 1. Ele fala sobre isso. É um chamado, né? É um chamado, é um convite à salvação, né? Aquele que está, ainda não teve encontro com Cristo na sua vida, essa pessoa está adormecida. Essa pessoa ainda não despertou para a verdadeira vida, porque a verdadeira vida está em Cristo Jesus. Aleluia. Muitos estão neste momento adormecidos. Adormecidos nas drogas, adormecidos nos vícios, nos botequins, adormecidos na internet, em jogos de celulares, talvez, nas mídias. Adormecidos, aquilo ali vai passando o tempo. E quando a pessoa vê, o tempo passou e ela não viu. Os filhos cresceram, a idade já veio e as dívidas estão se acumulando e a pessoa não percebe, porque aquilo vai tomando tempo, vai distraindo. E o apóstolo aqui, ele não estava vivendo nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, mas naquele tempo também tinha muitas distrações, com toda certeza, porque o diabo sempre tem um meio de desviar a atenção das pessoas daquilo que é verdadeiramente precioso, daquilo que é verdadeiramente importante. E aqui o propósito
fazer com que as pessoas entendam isso. Desperta tu que dorme. Você está adormecido, ele está dizendo, naquilo que você está fazendo, mas desperta, acorda, né? Acorda, porque Cristo vai te iluminar, que vai te mostrar o verdadeiro caminho, que é o caminho da salvação. Todos nós precisamos dessa salvação. E gloriosos são esses dias, o dia da salvação em Cristo Jesus. Quando verdadeiramente somos despertados do sono, da indolência e finalmente conhecemos esse Deus que é luz e que ilumina a todo homem, a todo ser humano. Mas prosseguindo, e esse trecho que eu acho que chama mais atenção nesta noite, que eu acho que nós vamos conversar mais sobre ele nessa noite, é o verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. É interessante isso, porque quando o apóstolo usa essa expressão, como andais, na verdade ele está falando, é como você vive. Esse andar aqui é no sentido de viver. É como chegássemos diante de uma pessoa que não vimos há muito tempo, mas nosso conhecido, e disséssemos assim: como é que você anda? Aí você diz: tudo bem, os problemas e tal, mas está tudo bem, na graça de Deus. Então, aqui ele está dizendo assim: vede prudentemente como andais, ou seja, no sentido de vida. Nós temos que atentar como é que está a nossa vida, como é que está a sua vida, como é que está a minha vida. É isso que ele está dizendo. Vede prudentemente, porque muitas vezes a gente vai deixando as coisas acontecerem. É um dia após o outro dia a nossa vida. Uma sucessão de dias onde não examinamos detidamente como eles estão acontecendo. Mas, na verdade, essa sucessão de dias, no final das contas, acaba se resumindo na totalidade da nossa vida. Em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que nos tornamos, no nosso caráter, no nosso procedimento. Então, aqui ele está falando: vede prudentemente como andais. Ou seja, examine-se. Ele insiste nesse aspecto. Examine-se, examine como está a sua vida. Como é que está a sua vida? Se nós nos encontrássemos hoje, eu contigo que está aí nesta live, assistindo esta live, eu perguntasse para você, como é que anda a sua vida? Entende? É isso que ele está falando. E a nossa vida muitas vezes vai passando assim, por entre os nossos dedos, com coisas tão sem sentido algum, sem significado algum, sem importância alguma. Se fôssemos realmente colocar na ponta do lápis, quanto vale isso? Isso que eu dou tanto valor, tanta importância, que toma tanto meu tempo, toma tanto as minhas horas. Quanto valeria se eu pudesse aplicar um valor monetário àquilo ali? Então é isso. Nós temos que examinar. Porque a nossa vida aqui neste mundo é temporária. Isso aqui não vai ficar para sempre. Seria tão bom se nós vêssemos sempre jovens. Nós temos aqui no templo algumas crianças. Mas isso passa. Daqui a 10 anos já são jovens nessa igreja. Estarão aqui na frente, tocando os instrumentos, pela graça de Deus, ministrando louvores, ou talvez até trazendo a mensagem, talvez já se preparando para o casamento. Enfim, o tempo passa e nós temos que atentar para isso, que as horas passam. Hoje é domingo, amanhã já é segunda.
Ontem era janeiro, hoje já estamos em julho. Amanhã já estaremos em dezembro. Já estaremos na desembocadura do ano de 2022. E o que nós temos feito? Então ele diz uma palavrinha que nos chama a atenção, como se ele estivesse assim tentando arrancar de nós uma atenção especial. Ele usa uma expressão mais enfática. Ele diz assim: vede prudentemente como andais. Veja, não, presta atenção, não, olha a negativa dele. Não ande como nécio. Aleluia. Aí depois ele diz, e sim, afirmativamente, como sábios. Sabemos que o apóstolo era um homem orientado, dirigido por Deus. A palavra de Deus foi inspirada. E ele escreveu esse trecho. E aqui ele diz assim: nécio, não como nécio, assim como sábio. Ou seja, o que seria esse nécio? Né? Seria esse sábio. Será que nós poderíamos, a graça e a paz de Jesus, muito bem-vindos, né? Bem-vinda na série, as crianças, com saudade. Então, como nécios, né? O que seria isso, né? Ele está colocando dois tipos de pessoas, contrapondo dois tipos de pessoas, duas características ali, nécios e sábios. E são características contrapostas, são características muito diferenciadas umas das outras. Esse nécio seria o quê? O que é uma pessoa nécia? Uma pessoa ignorante, uma pessoa que não tem um conhecimento, uma pessoa que não tem uma habilidade. E uma pessoa que não é prudente, uma pessoa que não é sensata. E ele diz aqui sobre o sábio, né? O que seria o sábio? O sábio é aquele que sabe o que é necessário e o que não é necessário. Por exemplo, você vai num comércio lá, você tem um certo valor, aí você sabe, eu vou levar isso, isso e isso, porque você sabe o que é necessário. Mas se você vai naquele comércio, você tem aquele valor, e você leva tudo que você não precisa, aí então é uma pessoa que não é sábia, ou seja, ela gastou valores com aquilo que ela não precisa, não é necessário para ela. Então, o nécio é assim, ele não sabe o que é realmente necessário. É por isso que nós estávamos falando. Como anda, né? Vede prudentemente como andais. A pessoa que vê prudentemente como ela anda, ela sabe exatamente o que é necessário para ela. Esse versículo é um convite para todos nós, para nós refletirmos sobre o que é verdadeiro, o que é realmente necessário, o que é realmente necessário para mim, o que é realmente necessário para nós. Aleluia. Nesse tempo que estamos vivendo. O que é realmente necessário? Precisamos estar atentos para isso. Não podemos viver simplesmente coisas não necessárias, porque a cada dia nós vamos construindo, algo vai sendo construído na nossa vida. E aí vai chegar um tempo onde eu vou ver a minha construção. Eu vou olhar para trás e vou ver assim, a minha construção ali. Tudo que eu fiz na minha vida, cada dia, dia após dia, de janeiro a dezembro, de segunda a sexta. Aí eu olho, eu vejo tudo aquilo que eu construí, tudo aquilo que eu fiz, está ali, ó, tudo aquilo que eu fiz, aquilo que eu construí. E aí eu vejo os valores daquelas coisas. E aí, isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, cada tempo, cada momento da nossa vida é muito importante.
Muitas pessoas gastam horas na academia, vão para a academia e ficam lá horas modelando o corpo. Para quê? Para ficarem bonitas, ficarem belas. Isso é ótimo, você cuidar da sua saúde. Mas, muito mais do que isso, cuidar da saúde, para poderem ter aquele corpão, aquela coisa. Mas tudo isso é passageiro. Tudo isso acaba. Né? E muitas vezes, até mesmo nós vemos isso. Nós estamos na época das Olimpíadas, né? Os atletas, eles treinam durante muito tempo para poderem receber a medalha. O objetivo é receber a medalha de ouro, no máximo a medalha de prata. E treinam exaustivamente. Gastam horas, às vezes anos e anos para poder fazer aquela apresentação. Aí chega naquele dia por causa de um errinho, um movimento fora do contexto, aquela pessoa perde um ponto e perde para outra pessoa. Então, o que nós vemos aqui é que aquela pessoa investiu todo aquele tempo, mas no final das contas, o que deu naquilo ali? Todo aquele investimento, ela perdeu a medalha. Então, o tempo é uma coisa muito especial na nossa vida, né? E aqui ele está falando justamente sobre isso. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Aleluia. Essa é uma verdade. Isso é o alerta do apóstolo para os seus aquelas pessoas que ele está escrevendo na igreja de Éfeso, né? Ele está falando porque o que seria essa pessoa? O que faz com que uma pessoa desperdice o seu precioso tempo? O que faz com que uma pessoa desperdice as preciosas dádivas de Deus para a sua vida, a fim de que ela possa crescer, prosperar, frutificar na presença do Senhor? O que faz com que essa pessoa gaste sim dessa maneira, né? Não será porventura uma cegueira espiritual, não será porventura uma falta de visão, a necessidade de ver além, talvez aquilo que é necessário, aquilo que é realmente importante, uma questão de prioridades na sua vida, na minha, na nossa vida. A igreja de hoje tem perdido muito. A igreja tem perdido para muitas coisas desnecessárias, muitas coisas que poderiam ser deixadas para depois, muitas coisas que poderiam ser deixadas não são tão importantes assim. A igreja hoje em dia não tem investido verdadeiramente naquilo que é importante, naquilo que é essencial. Isso começa comigo, isso começa com você. Isso diz respeito a mim, isso diz respeito à sua vida, à minha vida, à nossa vida. A nós que professamos, que dizemos que professamos essa fé em Cristo Jesus. Muitos de nós temos simplesmente desperdiçado nossos anos, os nossos melhores anos. Os anos de construção, os anos de edificação, os anos onde podemos estar construindo algo, um legado, algo significativo para aqueles que estão à nossa volta, e estamos desperdiçando com muitas coisas vãs, coisas supérfluas, coisas que não têm verdadeiramente sentido. Muitas vezes a gente observa nos diálogos. Eu convido a você, porque eu tenho feito isso também, comigo principalmente, repito, comigo principalmente eu tenho feito isso. Observe os diálogos das pessoas, como as pessoas ficam horas e horas conversando coisas que não levam a coisa nenhuma. Aquele diálogo, aquela conversa que não vai chegar a lugar nenhum. Depois, quando termina aquele diálogo, que levou às vezes 1 hora e meia, aí a gente para pensar assim, deixei de
ir à padaria, comprar o pão, deixei de varrer o quintal, deixei de cuidar do cachorro, deixei de alimentar as galinhas. Aqui nós temos galinha no nosso quintal aqui. Enfim, deixei de fazer uma série de coisas, deixei até de tomar meu remédio, porque fiquei horas e horas conversando sobre esse assunto. Agora, o que eu estava falando mesmo? Do que levou esse assunto mesmo? Aí a gente fica assim, meu Deus, quanto tempo perdido, né? É isso, é sobre isso que nós estamos falando. É sobre isso que o apóstolo está falando. Gastos desnecessários de tempo, de energias. Muitas vezes ficamos discutindo coisas que a minha opinião é isso, a minha opinião é aquilo, mas afinal de contas, do que isso dará? Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, vou ler aqui. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, a gente não entende a palavra de Deus, né? E aí o que acontece? Como não entende a palavra de Deus, a gente não pode fazer aquilo que é certo. Então, a verdadeira condição do ser humano que ele está sem Deus é essa. Está relatada em Romanos capítulo 1, verso 22. Eu vou ler aqui. Todos nós um dia vivíamos nessa condição. Romanos 1, verso 22 diz assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Em todo o mundo, pessoas que fazem imagens e se ajoelham diante daquelas imagens. Existem países onde as pessoas fazem animais, imagens de animais, e se prostram diante daqueles animais e colocando aqueles animais como se eles fossem deuses, colocando a fé naquilo ali, naquelas imagens, naquelas estátuas. Tudo isso é uma demonstração de que essa pessoa ainda não entendeu o que é a verdade realmente, o que é que elas realmente precisam saber. Então, Jesus, quando ele ressuscitou, ele teve um encontro com algumas pessoas que o seguiam. Em Lucas 22, Lucas 24, está relatado uma passagem. Lucas 24, está relatado uma passagem onde os discípulos estavam no caminho para Emaús, uma cidade chamada Emaús, uma cidade distante um pouquinho de Jerusalém. Então eles estavam no caminho e o Senhor já havia sido crucificado, mas ele já havia ressuscitado. E então ele não estava mais naquele túmulo onde os guardas estavam ali guardando o corpo de Jesus. E então Jesus aparece a esses discípulos, a essas pessoas que são dois discípulos, aparece e vai conversando com eles. E então aconteceu que enquanto conversavam, diz o relato bíblico, né? Jesus se aproximou desses discípulos, mas os discípulos não reconheceram Jesus, porque Jesus agora estava com um corpo glorificado, e já não estava mais todo lenhado, todo machucado, como estava quando ele foi posto na cruz. E então Jesus perguntou para eles aí: que isso que vocês se preocupa? E de que eles tratando à medida que caminhais? Aí eles pararam entristecidos. Aí um deles disse assim: és o único porventura que tem estado em Jerusalém
ignoras as ocorrências desses últimos dias? Aí Jesus deu um desentendido, né? Aí perguntou para eles assim, e quais? Aí então eles explicaram, né? Que Jesus era um varão profeta, poderoso em obras e palavras, e que ele, os principais sacerdotes, as autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse redimir a Israel, né? Que ele fosse, porque Israel era uma província que era subordinada, estava sob o domínio dos romanos, né? E eles esperavam que Jesus fosse tirar eles do domínio de Roma. E então, eles disseram assim, nós esperávamos que fosse ele que ia fazer isso. Já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Aí diz assim, é verdade que algumas mulheres nos disseram que foram ao túmulo e não acharam o corpo de Jesus. E voltaram dizendo que os anjos estavam lá e que ele havia ressuscitado. Aí nesse momento, quando eles falam isso para Jesus, Jesus diz assim para eles, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Aí diz a palavra de Deus, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então Jesus diz assim, honestos e tardos de coração. E a gente fica, é interessante isso, que essa expressão que o apóstolo Paulo usa aqui em Efésios capítulo 15, é a mesma que o Senhor Jesus usou com relação a esses discípulos, quando ele ressuscitou e os encontrou no caminho para Emaús. Ou seja, será que eles não estavam entendendo? Existe, parece que uma barreira no coração, um véu no coração do ser humano, da humanidade, para que ela receba e entenda esta palavra como uma palavra verdadeira, como uma palavra fiel, como essa palavra que realmente ela pode transformar e restaurar o ser humano. E aqui, Jesus estava dizendo isso para eles, honestos e tardos de coração, para compreender. Tardos significa vagarosos, porque eles estavam demorando para entender. Eles estavam demorando para entender o que tinha realmente acontecido, que Jesus não tinha vindo para libertar Israel de Roma. Esse não era o propósito da vida de Cristo ao mundo. Libertar Israel de Roma, não era esse o propósito, não era esse o objetivo da sua vida. A sua vida tinha sido só com o único propósito de ser crucificado, morrer pelos nossos pecados, ser o Salvador do mundo, para todos aqueles quantos viessem a crer nele. Esse era o propósito da sua vida. E então ele menciona toda uma série de, começando pelos profetas, então ele vai narrando todo o Antigo Testamento, tudo aquilo que falaram. Isaías, Jeremias, Amós, Ezequiel, Zacarias e tantos outros falaram acerca do que Jesus iria, esse Messias, esse Salvador do mundo, né? Tudo que foi profetizado acerca de Jesus. Mas aqui diz, mais adiante também diz, né? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Meus irmãos, os dias são maus. Não só pelo fato de vivermos um tempo de pandemia, um tempo de pandemia mundial, um tempo onde há um grave desemprego, uma grave crise econômica e moral também.
onde se ensinam coisas indevidas nas escolas para as nossas crianças que ainda estão com a sua mente em formação ainda, né? E etc e tal. Mas um tempo onde a palavra de Deus está sendo deixada de lado, está sendo relegada a segundo plano, onde não se lê mais a Bíblia como antes. Nos tempos dos nossos pais se lia, se buscava as coisas de Deus. Nos tempos dos nossos avós, mais ainda. Há 50 anos atrás, as pessoas, você não via uma pessoa que não conhecesse a palavra de Deus. Há 50 anos atrás, as pessoas conheciam, as pessoas abriam a Bíblia, as pessoas sabiam recitar o Salmo 23 inteiro, do início ao fim. A minha filha mesmo, antes mesmo dela aprender a ler e escrever, eu a ensinei para ela o Salmo 23. E ela recitava todo ele, decorado, porque ela não sabia ler e escrever. Então eu ajudei ela a decorar esse salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. E assim por diante. E ela decorou todo o Salmo 23. Ficou toda bobinha, né? Toda feliz. Mas isso é muito importante. Isso é um costume bom. Isso é um costume sadio. O costume de cultivarmos a palavra de Deus na nossa vida. E mais do que isso, é o mandamento de Deus. A palavra de Deus diz que essa palavra estará em vosso coração, dela inculcarás a vossos filhos. Ou seja, o que seria dizer inculcar? Seria insistir com eles a palavra de Deus. Insistir, repetir constantemente a palavra de Deus para eles. Não é algo que você fala uma vez ou outra, mas sempre, em todo o tempo. Ah, que linda esse passarinho. Pois é, esse passarinho aí é criação de Deus. Então, fazer lembrado e conhecido quem é Deus. Que Deus se faz presente no nosso viver, em todos os momentos da nossa vida, em todas as circunstâncias, no nosso respirar, no nosso andar, no nosso viver, no nosso agir. Mas isso tem se tornado algo que nos nossos dias, isso não tem sido um costume habitual nos nossos dias. Então é por isso que o apóstolo diz aqui, remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque quando não prevalece a palavra de Deus, prevalece o quê? Prevalecem as coisas ruins. A maldade, ela vai se disseminando. A maldade, ela vai se alastrando. Porque o pecado é uma enfermidade espiritual. O pecado é uma enfermidade grave. Não são apenas as enfermidades físicas que fazem mal ao ser humano. Mas as enfermidades espirituais, elas enfermam a nossa alma, elas enfermam a nossa mente. E faz exatamente isso que aconteceu com esses discípulos para Emaús, aos quais Jesus disse, nécios e tardos de coração, ou seja, vagarosos, lentos para entender as coisas de Deus. Somos rápidos para criticar o nosso semelhante. Somos rápidos para acharmos defeito nas pessoas que conhecemos ou talvez que não conhecemos. Somos rápidos para apontar o nosso dedo, dizemos, você errou, você fez isso comigo, você fez isso, você deixou de fazer, ou você fez, ou você deixou de fazer. Somos rápidos para acusarmos o caixa do mercado, o caixa do banco, o gerente do banco. Somos rápidos para acusarmos as pessoas que são responsáveis pelas políticas
econômicas do nosso país, enfim, outras coisas mais. Somos ratos ligeiros para apontar os defeitos, mas somos lentos e vagarosos para examinarmos as Escrituras, examinarmos a Palavra de Deus e vermos os nossos defeitos, as nossas falhas, aquilo que nós estamos deixando a desejar com Deus, principalmente com Deus, porque Deus tem nos proporcionado das suas dádivas, Deus tem nos proporcionado das suas bênçãos, e isso não é enfeite, isso não é brinco para ser pendurado nas nossas orelhas. Isso. Vamos aguardar aqui o microfone consertar, né? Glória a Deus. Isso não é para ser enfeitado, mas isso é para mostrar a glória de Deus na nossa vida. Amém. Porque não usamos aquilo que Deus nos dá para glorificarmos a Deus. Aleluia. Por que insistirmos com as nossas vaidades e mostrar como somos competentes, como somos inteligentes, como somos experientes, como somos hábeis? Por que insistimos em termos a primazia? Porque isso alimenta a nossa alma, quando na verdade não está alimentando. Não se iluda, meu amigo, você que está aqui assistindo essa live comigo. Eu digo isso para você por experiência própria. Porque eu não sou melhor do que A ou B ou ninguém mais. Talvez eu aqui seja a menor de todas, digna da misericórdia do Senhor. Por que insistimos em usar as preciosas dádivas para o nosso próprio louvor, para o nosso próprio engrandecimento, para que os outros nos vejam e digam e nos aplaudam? Por quê? Por que insistimos com esses hábitos, se sabemos que profundamente dentro de nós mesmos isso não é verdade? E quem deu foi Deus. E é Deus quem dá, é Deus quem tira. Isso é um fato. É Deus quem dá e é Deus quem tira. Aquele homem que a conhecida história do Titanic, né? O lamentável incidente do navio que naufragou, com milhares de pessoas no mar gelado do Oceano Pacífico, alguns anos atrás, que virou até tema de filme, né? Aonde o capitão da embarcação, ele insistiu que a trajetória ali que ele estava seguindo, que aquilo ali era o caminho certo. E ele chegou ao ponto de dizer que nem Deus poderia quebrar aquele navio. E tal foi a sua exaltação que ele naufragou. Naufragou terrivelmente naquele mar gelado. E quantas vidas foram ceifadas ali? Por quê? Por que nós insistimos? Porque a nossa terrível insistência, a nossa teimosa insistência em acreditar na nossa própria capacidade, na nossa própria inteligência, na nossa própria habilidade. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem, mais perverso do que todos. Nós somos passíveis de engano, nós somos passíveis de sermos iludidos, até mesmo por nós mesmos. A palavra de Deus diz que o diabo, ele se disfarça até de anjo de luz. O que ele pode fazer, o que ele puder fazer para nos enganar, para nos desviar do caminho? Você acha que ele não poderá fazer isso? Qualquer coisa, para que você possa acreditar que não é de Deus, foi você mesmo. Foi você mesmo que chegou lá, foi você mesmo que conseguiu. Sou eu o máximo.
E isso é terrível, porque a palavra de Deus diz que Deus não se deixa escarnecer. E Deus não divide a sua glória com os homens. Então, eu gostaria de estar aqui, já fechando esta mensagem, dizer aqui: sabedoria espiritual é conhecer, procurar compreender a vontade de Deus por meio da sua palavra. Vamos procurar compreender, vamos procurar buscar mais a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Nesse momento estaremos fazendo o momento ofertório na casa do Senhor. E é um momento costumeiro que nós fazemos, porque a igreja do Senhor Jesus ela é sustentada pelos dízimos e ofertas, né? Pagamos contas de luz, água, pagamos prestação do templo, compramos água, compramos copos, material de limpeza para a igreja, né? Material didático, material infantil, lanches, e tudo isso que nós fazemos é com o dinheiro do dízimo e da oferta. Então, quando você contribui não para o pastor Armando, você não contribui para Deus, você contribui para a igreja do Senhor Jesus na terra, que vai te servir. Assim como o Senhor te serve, ela vai te servir, porque nós estaremos em comunhão aqui, nesse clima gostoso, glorificando o nome do Senhor. Então tem apenas um versículo que eu quero ler para os irmãos, encontra-se Apocalipse 21, 7, que diz que quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei teu Deus, seu Deus, e ele será meu filho. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo que quer ser teu Deus e que você seja filho dele, né? Então nessa noite abençoada, nessa noite de paz, eu quero convidar todos que já receberam o envelope para estarem glorificando ao Senhor com seus dízimos e ofertas. E você que assiste às lives, né, logo será colocado na live no YouTube ali a conta do banco, para, se você desejar ofertar, se ofertar também, para que a igreja continue funcionando. Temos aí alguns materiais de obra, nós precisamos de angariar fundos para pagar obras profissionais, para poder fazer os pedreiros, né? Então temos piso, temos argamassa, e precisamos comprar um pouco mais de material para terminar aquela ala ali das crianças. O berçário já está quase pronto, né? Nosso espaço da saúde também, nosso espaço informativo, a sala das crianças já está praticamente pronta, só falta terminar de pintar a porta e fazer os desenhos na parede. Então que o Senhor possa te abençoar, você faz parte dessa bênção, amém? Então vamos então glorificar o nome do Senhor Jesus com os nossos dízimos e ofertas. Santo Pai, adoro a Ti, precioso Jesus. Santo Espírito, espero em Ti. Santo Espírito, espero em Ti. Santo Espírito, espero em Ti. Teu Gostaria de fazer uma unção com óleo na vida deste casal. Continue orando por este casal que vai estar vindo aqui na frente. Nós vamos estar ungindo, amém? E recentemente a Marcele perdeu sua mãezinha, a Ana Cristina, fazia parte aqui da nossa igreja também, sempre trazendo o Maria Eduardo, sempre trazendo o Pedro Henrique, né? E que o Espírito Santo de Deus possa consolar o coração da Marcele, consolar o coração do Vinícius, consolar o coração das crianças, do Rony também. O Rony tem prestado esse apoio abençoado. Pode vir aqui à frente em nome de Jesus. Vamos estar fazendo essa oração. A oração move a mão de Deus, né? Que tudo aquilo que eles precisam possam se abrir as portas, quebrar as barreiras, as maldições, também. A gente vive nesse mundo tão tenebroso, tão com dificuldade. Vamos fechar os olhos então em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, abençoa a vida do teu servo, dê a ele toda sorte de bênção, meu Pai, que as tuas maravilhas de unção, de graça, de paz, de amor, como ele também, meu Pai, com a sua família amorosa, sua mãe, seus irmãos,
possa, meu Pai, derramar sobre todos, Senhor, a tua unção, tua graça sobre ele, tirando todo o mal do caminho dele, dando ele a direção cada vez mais. Esse dom que ele tem maravilhoso, meu Pai, que ele possa despertar na tua casa o mais breve possível, Senhor. Que nada possa impedir a sua felicidade, o seu amor, a tua obra, Senhor. É um varão escolhido por ti, Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai, encher ele de alegria, encher ele de poder, de unção e de amor para fazer a tua obra, abençoando ele, a sua família, que ele possa ser sempre um pastor na sua família, que ele possa ser sempre um líder de exemplo, um líder para encaminhar as crianças para a tua casa, Senhor. Abençoa ele, abençoa a vida do Samuel, do Isaac, desses gêmeos. Entra com a tua providência, que eu também unjo eles, em nome do Senhor Jesus, que eles possam, meu Pai, crescer na tua presença, possam dar prazer para este casal, e eles possam ver e falar, valeu a pena criar eles no teu caminho, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos também a vida da Marcele. Entra com a tua providência divina, meu Pai, dando a ela cura completamente de todo mal, de toda enfermidade, jogando por terra toda a dificuldade, meu Pai, e ela possa estar, meu Pai, no seu lar, sendo a dona da casa, a rainha da casa, para poder estar organizando, estar preparando as coisas para o seu esposo, para todos aqueles da família, para os seus filhos. Possa também, meu Pai, ter a visão, meu Pai, de encaminhar essas crianças para a tua casa, porque depois, meu Pai, já era. A tua palavra diz que ensina a criança o caminho que deve andar. Porque quando tiver jovem, não se afastará dele. Quando tiver adulto, não se afastará dele. E não vai trazer problemas para a família, vai só trazer bênção, que a tua casa é bênção. Então dê ela, meu Pai, consciência, dê ela a direção do teu Espírito, que ela possa sempre ter esse amor, esse carinho, de manter essas crianças na tua casa, que vão crescer abençoados, vão crescer prósperos, vão crescer e multiplicar a felicidade na vida deste casal. Eles vão ajudar muito esse casal, vão crescer homens e mulheres na tua presença. Por isso eu entrego ela nas tuas mãos, capacita ela, conforta o coraçãozinho dela da perda da sua mãe. Eu entrego ela nas tuas mãos, e tudo aquilo que ficou para resolver, ela possa conseguir. Abre os caminhos, quebra todas as barreiras, que ela e o Rony possam conseguir a vitória que esperam, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ô, meu amor, que Deus abençoe, tá? Te ungindo também. Deus abençoe, querido. Então, irmãos, chegamos ao final. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que vieram à casa do Senhor e a cada um de vocês que estão acompanhando nessa live. Brevemente chegará até teu celular essa filmagem desse culto, amém? Até terça-feira de libertação, onde o tema é Minha Família Aliançada com Deus. Conta-se no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Entre nessa campanha. Estamos finalizando essa campanha para entrar em outra campanha. Tá? O mês de agosto vai ser o último mês da campanha da família. Em setembro nós vamos entrar em outra campanha, que os irmãos possam estar conectados com o Senhor. Até terça-feira. Traga um aleijado, traga um doente, traga um oprimido, para serem libertos na terça-feira e receberem o poder de Deus. Amém? Que Deus abençoe essas crianças, que essas crianças possam sempre ter vontade e alegria de estar na tua casa. Muito obrigado a todos, Senhor, por cada um aqui presente, por cada um aqui que veio glorificar o teu nome, por cada um que está nos assistindo pela live. Entra com providência nessa família, Senhor. Eu não sei qual o problema, mas que o Senhor possa entrar com providência em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então vamos colocar de pé em nome de Jesus, fazer a oração final, e após essa oração impetrará a bênção apostólica, né? Nós demos um bem-vindo ao casal Rony e Marcelo e Samuel Isaac, mas vamos dar um bem-vindo com as crianças juntas aqui. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre E fiquem com a gente. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso, amém? Receba o carinho da IBPMS, tá bom? Pai querido, Pai amado, nos leve em paz para os nossos lares. Nós te agradecemos por tudo aquilo que passamos hoje na tua presença, pelo teu preenchimento do Espírito Santo em nossos corações, de poder, de amor e moderação. Joga por terra todo o mal, nos dê amor, nos dê carinho uns com os outros, para que nós venhamos entrar em comunhão, meu Pai, com a tua casa, com a tua igreja. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Receba então a bênção apostólica assim com as mãos. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos aqueles que aguardam a sua vinda, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. IBPM.
Uma igreja viva. Movimento profético. Vamos aplaudir esse Deus. Você e eu somos uma igreja viva em movimento profético. Tenha sonhos proféticos, revelações, visões. Que o Espírito Santo de Deus possa te batizar. Que o Espírito Santo de Deus possa discernir o teu caminho. Que o Senhor possa te dar uma noite reparadora. Amém? Até terça-feira, às 19h30. Aguardo a todos. Graça e paz. Shalom. Deus abençoe.